Hoje começamos o nosso terceiro episódio do podcast Sua Voz Pode, com o tema violência doméstica. E hoje a nossa convidada, Kátia Fontes. Olá, eu sou Kátia Fontes, sou psicóloga clínica, trabalho com as abordagens terapia do esquema e gestalterapia, atendo jovens, adultos e casais, e sou mãe de 3 mulheres maravilhosas, Thaís Fontes, Gabriela Fontes e Sara Fontes. Kátia, eu queria começar perguntando como é que a psicologia explica esse sequestro emocional de uma mulher vítima de violência doméstica, que ela ainda permanece durante tanto tempo nesse ambiente abusivo. Muita gente pergunta por que ela não sai, mas a gente precisa entender que além da relação, dela sair dessa relação, existe um vínculo traumático. E ele funciona mais ou menos assim. Ele machucou, mas ele pediu desculpa. Ele errou, mas ele pode mudar. Então, esse cérebro ele começa a funcionar com uma alternância de dor e alívio. Então, na verdade, não é fraqueza, é um aprisionamento emocional. E se essa mulher ela tem esquema de abandono, de privação emocional, ela fica ali para não sentir a dor do abandono. Fora todo o contexto que está por trás, né, nesse pano de fundo, aonde ela não consegue se desvencilhar desse abusador. É complexo. É muito complexo. É fácil julgar, mas é bem complexo. E é por isso que é tão difícil para a mulher reagir, né, face às violências graves que ela sofre dentro do próprio relacionamento. Sim. Não é fácil porque muitas vezes essa mulher se vê num contexto com filhos, com a dependência financeira, com a dependência emocional. Então não é só a questão de decidir sair, mas como sair, se preparar para sair. Evidentemente que quando existe o risco de morte, quando existe uma situação mais específica, essa mulher precisa sair. Mas se ela tiver nesse movimento retroalimentando esse abusador, nesses padrões, né, que ele consegue implantar e ela vira refém, ela tem sim uma grande dificuldade de sair dessa relação. E como é que a gente vai poder observar essa sutis, né, reações de que a vítima pode ter diante de uma violência Você fala de comportamentos de sutis. comportamento, sim. Os comportamentos sutis, ele acontece muito, eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo da violência patrimonial. Porque na violência patrimonial, a mulher diz assim, mas ele nunca me bateu. Só que ele controla o dinheiro, ele controla se ela deve trabalhar ou não. Muitas vezes essa mulher não tem acesso ao patrimônio no sentido de comprar, de vender, ela nem consegue saber o que esse homem adquire. Muitas vezes ela não tem acesso a contas bancárias. E aí começa de uma forma muito sutil, porque ele traz a seguinte frase: eu resolvo tudo, não se preocupe. Ou então ele diz: isso não é uma questão sua, deixe que eu resolvo. E ela vai se sentindo tão dependente, tão insegura e tão inadequada que ela começa a soltar. E aí, quando ela se dá conta, patrimônio muitas vezes já foi. É uma manipulação mental, É uma manipulação. que a longo prazo é bem prejudicial para o Bem psicológico da prejudicial, mulher. porque muitas vezes essa vítima ela só se dá conta quando ela perdeu tudo. Ou quando ela consegue entender que ela não vai ser incluída naquele contexto. Ela está sempre fora das decisões. E é interessante que muitas vezes é o dinheiro dessa mulher que adquire tudo isso. E ela não tem acesso. Doutora, ela só vai perceber quando perdeu tudo, inclusive a própria identidade. É. Algumas mulheres chegam para a gente no consultório dizendo assim: eu não sei quem eu sou.
Porque ela o tempo todo começa a ouvir que ela é incapaz, que ela é burra, que ela é inapta, e ela começa a acreditar nisso. E aí, o que é que a gente precisa fazer com essa paciente que chega? A gente precisa devolver essa identidade para ela. Ela precisa entender que ela tinha uma identidade antes de sobreviver nessa relação. Sim. Então, resgatar essa identidade que foi apagada é essencial para que essa mulher comece a recuperar o seu self, o eu. Sim. Então, eu digo sempre para a mulher, quando ela começa a recuperar essa identidade, ela começa a se empoderar de novo. Porque quando ela tem a percepção disso, ela recupera o poder. Uhum. Diante desse ciclo e que, por exemplo, a mulher ela demora a perceber porque na cabeça dela a violência é só quando existe a física, as outras violências é mais difícil de se perceber, né? Principalmente quando você está no contexto, envolvido nesse contexto emocional. Sim. E aí, quando é que ocorre a virada de chave, a percepção que aquilo está fazendo mal, sem ser a violência física, os outros tipos de violência, né? E como é que o que é que ela busca para sair disso? Algumas mulheres elas têm uma percepção muito errônea de que ele não me bateu. Quando a mulher não sofre a agressão física, ela tem vamos dizer assim, uma demora em perceber as demais violências. Verdade. Porque, como a colega falou, ela é sutil. E aí essa mulher começa, muitas vezes, a não entender que ela está sofrendo uma violência. Mas alguns comportamentos nos chamam a atenção. E aí ela precisa entender e observar esses comportamentos para que ela não se perca nesse processo. Vamos lá, quando é que esses comportamentos nos chamam a atenção? Controle paranoico desse parceiro, um ciúme obsessivo, uma frase, né, que nos chama muita atenção. Se você não for minha, você não será de mais ninguém. Uma perseguição velada, né, com essa mulher. Então, aí são sinais de alerta, onde essa mulher precisa entender que ela está sofrendo um perigo. Quando é que ela precisa sair? Quando esse parceiro começa essas ameaças. Então, quando ela perceber que ela está perdendo o controle da situação e que ele começou a se transformar em alguém muito mais perigoso, é o momento dela sair da relação e pedir ajuda. Kátia, e como a violência doméstica, ela afeta a arquitetura cerebral de uma mulher que está ali naquele relacionamento sofrido, abusivo, e impacta diretamente a tomada de decisão dela? Olha, todos nós temos as nossas questões, independente da relação abusiva. Então, nós temos nossos traumas, Sim. nós temos nossos esquemas, né? Então, como eu trabalho com a terapia do esquema, então, nós, de uma maneira geral, todo mundo teve necessidades básicas emocionais que deveriam ser preenchidas, e muitas de nós não tivemos isso. Então, essa mulher, muitas vezes, que tem um esquema de abandono, de privação emocional, ela tem uma dependência maior desse parceiro. Então, se ela não se conhece, se ela não tem um autoconhecimento sobre o seu funcionamento, essa mulher provavelmente vai se tornar refém. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de sair. Por quê? Porque ela não quer sentir a dor do abandono. Muitas vezes essa mulher não tem rede de apoio, ela não tem ajuda de um profissional e ela vai ficando ali naquele cárcere privado. E a questão dos sintomas, assim, diante de uma agressão, como perca de memória ou algumas outras situações, pode existir? Foi até o que a Erenice perguntou sobre a questão a nível cerebral. Tá, quando a gente começa a ter ansiedade generalizada, a gente começa a entrar em pânico. Porque uma mulher que vive sobre ameaça, Erenice, ela vive sobre uma vigilância. Ela tem um esquema de desconfiança e abuso ligado ali 24 horas. Ela tem uma sensação que a qualquer momento algo pode acontecer.
Então, ela começa a apresentar todos esses sintomas. Muitas vezes a mulher tem um apagão de repente e tal, mas é que o corpo já não está dando conta Sim. daquela tensão o tempo todo, né? Das ameaças. Existe um medo instalado nessa mulher, né? Porque ele está sempre ali, rodeando, ameaçando. Cerceando, né, a liberdade Então, dela. ela começa a ter sintomas físicos, porque o corpo começa a gritar. Então, a nível cerebral, ela prejudica o sono, raciocínio. Ela começa, muitas vezes, a não querer sair de casa, um isolamento social. Questão alimentar também, né? Alimentação, ela pode ir para a compulsão, ou ela pode parar de comer, né? E aí você vai desenvolvendo tudo isso, ansiedade, depressão, pânico, em função do movimento que ela vive ali, daquele contexto. Quando a percepção dela é mais ela ir buscar a terapia para entender e para sair dessa situação, ou ela se percebe nesse abuso durante a terapia? Pode existir os dois casos, né? Algumas vão porque percebe que está vivendo uma relação abusiva, e algumas mulheres muitas vezes não percebem ou inconscientemente ela não quer olhar para aquilo ali. Porque quando ela começa a contextualizar e a gente começa a trazer para ela uma reflexão, você percebe que isso é uma relação abusiva, você percebe que isso não é amor, não é cuidado, que isso não é normal. Às vezes a paciente diz, não, eu não via dessa forma, eu achava que era cuidado. Que é muito difícil para ela romper isso, né? Romper e aceitar e se Sim, expor, né? Sim. E às vezes existe uma imagem criada desse abusador dentro da própria família e ela vai precisar desconstruir isso, dizer quem é aquela pessoa que ela vive. E muitas Exato. vezes ela não quer fazer Para os isso. parentes, que os parentes Os acham que ele é parentes, maravilhoso. para amigos, né? E muitas vezes o abusador ele tem essa imagem. Em casa ele funciona de uma forma, mas quando chega na igreja, quando chega com os amigos, né? Ele é um verdadeiro cavalheiro. E ele constrói essa dependência emocional dela Sim, ao sim. longo do tempo, né? Exatamente. Então, ela começa a se perceber tanto dentro do contexto, quando ela inicia a psicoterapia, mas muitas vezes ela sabe sim que está vivendo uma relação abusiva. Mas é difícil aceitar, né? Porque a tomada de consciência traz a gente para um movimento, que é de ação. Uhum. Então, quando eu tenho essa tomada de consciência, o que é que eu vou fazer com isso? Eu já tive pacientes que, quando eu trouxe para o contexto que ela vivia uma relação abusiva e tal, ela abandona o processo. Uhum. E depois, quando algo mais grave acontece, ela volta. retorna. Ela diz, doutora, naquela época eu não estava preparada, mas eu vivi isso e tal e tal. E às vezes esse tempo foi muito prejudicial, né? Porque às vezes ela perdeu muita coisa, às vezes ela foi ameaçada, às vezes ela volta já com a medida protetiva. Então, realmente, a mulher leva um tempo para perceber, ou às vezes ela percebe e não quer sair. Qual seria, como você falou agora, ela não quer sair? Qual essa resistência? O porquê dessa dela, né? resistência? É como eu falei, muitas vezes tem o medo do enfrentamento, filhos, dependência financeira, vergonha social, reconstruir uma vida, né? Então, não é uma decisão fácil. Muitas vezes é uma decisão necessária, mas não é uma decisão fácil. E existe também, acho que uma cultura da mulher de achar que esse parceiro vai mudar. Uhum. Que É as uma coisas, esperança. né, que ela vai conseguir fazer diferente. Que ele, em algum momento, ele vai deixar de ser aquela pessoa e vai... Mas com o passar dos anos ela vai vendo, muito pelo contrário, né? Aquilo vai, porque como não tem limites, ele vai se sentindo À vontade, à né? vontade, Livre. livre para ir fazendo cada vez mais. Hoje foi um tapa, amanhã ele empurra, depois ele vai lá e ameaça, muitas vezes com arma,
enfim, e aquilo vai crescendo, ela vai perdendo o controle, porque não depende dela, né? É. E a gente, Kátia, sempre costuma comentar e ler e ouvir sobre a violência contra a mulher e esquece que naquele lar abusivo existem os filhos. Sim. Quais são os impactos de uma violência psicológica, física, super traumática para a cabeça dessas crianças e desses adolescentes, mesmo que eles não sejam diretamente atingidos, né? Vamos dizer assim, mesmo que o pai não bata neles, por Sim. exemplo. Ó, o Jeffrey Young, que é o criador da terapia do esquema, ele traz uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o que acontece na infância não fica na infância. Então, como é que isso vai reverberar para os filhos? Relacionamentos conflituosos, dificuldade na área profissional, culpa, porque muitos filhos se acham culpados porque não protegeram a mãe, né? E aí tudo isso vai trazer para esse jovem, para a vida adulta, padrões que ele pode repetir. Mesmo que ele seja contra aquele pai, né, com todo o abuso que ele viveu, ele acaba reproduzindo. Então, é necessário que esses filhos também tenham acompanhamento psicológico, que eles procurem ajuda, porque, na verdade, eles são vítimas de tudo isso também. E a agressão, ela atravessa gerações, né? A violência atravessa gerações. Então, esses filhos vão sim ficar sequelados. E de que forma o agressor utiliza os filhos como ferramenta de violência? Olha, os filhos é o bem mais precioso, vamos dizer, da mãe, né? As mães, de uma maneira geral, elas têm um amor incondicional. Sim. Então, abrir mão dos filhos, abrir mão da casa, do contexto familiar que a gente cria, é muito difícil para a mulher. E aí eles usam disso justamente para coibir, para que elas sintam culpa. Uhum. E aí elas vão ficando. A gente escuta muito, né? Não sei, mas eu já tive muitas amigas dizer assim: não, mas eu vou ficar ainda um tempo, meus filhos são pequenos. Sim. Eu tenho que aguentar mais. Ah, eu ainda não tenho uma profissão que me dê uma estabilidade, mas assim que eu conseguir, eu deixo, eu saio. Então, eles se aproveitam dessas vulnerabilidades que essa Desse mulher vínculo tem, desse tão vínculo forte, né? E aí ela vai ficando. Eu vi um vídeo por esses dias de uma senhora de 75 anos que tinha pedido a separação. Sim, E a neta perguntou por que tanto tempo. Aí ela falou que quando era nova tinha os filhos. Depois tinha que esperar os filhos crescerem. Aí depois, mas eles têm estudo, faculdade, eu tenho que esperar eles terminarem. Aí depois se casaram. Aí depois vieram os netos e ela tinha que cuidar dos netos. Então, hoje, os filhos criados e adultos, foi que ela disse: agora eu vou pensar em mim. Quanto tempo depois? E aí eu pergunto: 75 anos, não que não se possa fazer isso, lógico sim, que pode, mas quanto tempo foi perdido é, para ela ser feliz? exatamente. Algumas pessoas questionam muito as mulheres 50 mais, né? Por que é que essas mulheres têm uma dificuldade enorme em se separar e sair de relações abusivas? Primeiro, essas mulheres têm medo da solidão, medo do contexto financeiro, e não é só sair da relação, é reconstruir uma vida. Essas mulheres já estão aí na meia-idade. Então, é um momento que a gente já começa também a desacelerar, a desconectar de algumas coisas, de olhar para o que foi construído. E quando você se vê nessa situação, você tem que ter a coragem de recomeçar. E dizer que é fácil não é. Não. Ainda tem um julgamento, né, O da julgamento, sociedade. a vergonha social, né? Exato. E existe Que um pesa pensamento muito. tendencioso, né? A questão do tipo assim,
Eu já vivi essa realidade, já permaneci até agora, e por que eu vou abandonar isso? Eu vou É. permanecer até o fim da minha vida. E aí tem isso também que a colega falou, pelos filhos, pelos netos, né? Então, todo aquele contexto familiar faz com que eu vá ficando, eu vá É ficando. um autoabandono, né, Cátia? Não é fácil, mas eu acho necessário. A mulher que tem essa coragem e que percebe que ali ela não está mais feliz, ela precisa recomeçar. Mas vai haver perdas, sim. Uhum. Tem que ter coragem, tem que ter força, porque vai se perder muito ali no contexto. Mas ela precisa também se amar primeiro E dar o primeiro passo, e né? dar o primeiro passo. Isso aí. Uma curiosidade minha, por ter visto já situações parecidas de mulheres que saem de relacionamento abusivos e que se envolvem com outras pessoas, como se o ciclo só mudasse de protagonista, mas continuava tendo relacionamento abusivo com outras pessoas. Porque essa mulher que repete padrões, né, quando ela vive uma relação abusiva, se ela não tiver um trabalho com um profissional psicoterápico de autoconhecimento, ela não vai saber estabelecer limites, ela não vai estar atenta aos sinais de alerta, né? E ela pode muito bem estar reproduzindo o padrão que ela já conhece. Algumas pessoas me perguntam assim, mulheres e amigas, pacientes, enfim. Kátia, mas se eu não quero aquele tipo de homem, aquela pessoa, porque assim, eu já tive um pai que foi muito rígido, abusivo e tal, e por que é que eu me direciono para esse tipo de homem? E a terapia do esquema, ela traz essa resposta. A gente busca o que a gente conhece. Então, é familiar. O novo é muito diferente. Mesmo que o que já se conheça Não seja dói, funcional. Né? Não é funcional, mas é familiar. Então, é como se o cérebro da gente dissesse assim, não, isso aqui você conhece, você vai ficar bem de alguma forma. Espere um pouco. Mas não é verdade. Eu acho que quem não teve aquele namorado que não era tão bacana, era infiel, e você tinha uma química esquemática por ele. Já aquele outro que não era tão. Que não tinha esse movimento e era afetuoso, carinhoso, meloso, você dizia, eu não quero não, acho fulano muito. verdade. Então, é isso, a gente vai por essas memórias, né? Pelos Sim. esquemas que a gente adquire. Então, é muito importante que se trabalhe nesse processo com essa paciente para que ela tenha consciência do movimento que ela faz na vida, porque senão ela vai estar sempre entrando em relações abusivas. E ela precisa entender que essas relações, mesmo conhecidas, elas não são funcionais. Kátia, como você avalia hoje esse aumento gritante, sempre ascendente, né? De violência contra a mulher, de feminicídio? São as estruturas sociais, é o machismo, é a posse? No que você acredita que por que isso está crescendo tanto assim, assustadoramente? Olha, eu acho que é um pouco de tudo isso, sabe, Berenice, que você falou. É a cultura machista, é a rede de apoio, são programas do governo que ainda nós avançamos muito, mas ainda não são tão eficazes. São mulheres que não têm a condição de ter processos psicológicos, né, acompanhado, psiquiátricos. Então, eu acho que tem de tudo um pouco. E os homens, apesar de ter tanta lei agora que protege mais a mulher, é como se eles também não tivessem um freio. Esse sentimento de posse, falta também de estrutura mental, sabe? De ter bons relacionamentos, de aprender a ouvir não.
Eu acho que falta muito isso na figura masculina ainda. Que é cultural, né? Uma É criação cultural, que vem de gerações atrás, né? As mulheres não podem ter esse direito de, quando elas vão... O homem, eu não quero falar, gente, aqui para não cometer também um erro, que todos os homens funcionam assim, Claro né? que não, a A gente está discussão não é por falando de aí. homens abusivos, adoecidos, né? Porque tem muito homem bom, né? Homem acolhedor, cuidador, servidor, Parceiro, né? parceiro, amigo, né? Então, a gente está falando de homens realmente abusivos, adoecidos. Então, Sim. esses homens têm esse sentimento de posse, né? E veem a mulher como esse objeto. Então, se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. E eles continuam reproduzindo comportamentos, né? Eu soube ontem do caso da menina de 17 anos, Sim. que foi estrupada por 4 homens. Então, você fica tentando, querendo compreender, né? Mas eu também aprendi que a gente nunca pode subestimar a mente humana, e cada vez mais a gente fica assim, estarrecido, Sim. né? Como é que alguém humano pode fazer isso com uma mulher? Então, assim, é uma dor assim na alma da gente, assim. Como é que Tá isso muito pode inseguro, acontecer? né, para a mulher Muito, viver. muito inseguro. E a gente que tem filhos, né, Erenice, a gente fica Sim. muito é, É muito preocupante. preocupante, e a gente fica... É como se a gente também não tivesse paz, a gente tivesse ali o Sim. tempo todo querendo proteger, porque de Sempre alguma forma... alerta. Sempre chega uma notícia pior do que a outra, verdade. sempre... Exato, exato. Enfim, então é muito triste, né, para o nosso Sim. contexto. E eu espero que tenha mais políticas, mais ações efetivas, né, na área do direito, para coibir mesmo. Então, eu vejo que cada vez mais vai ter que endurecer, né, Uhum. Sim, porque endurecer. Leis mais severas, mais né? severas. Já aconteceu, assim, de algum homem procurar terapia, ajuda, porque de repente em algum momento ele foi agressivo, ele percebeu, ou por não perder aquela companheira, ele buscar ajuda? Sim, eu já tive pacientes, tenho pacientes que têm uma preocupação com esse comportamento dele, e é um modo que a gente chama na terapia do esquema, que é o modo ataque. Então, você chega até a ter uma relação saudável, mas tem um momento que, quando ele não consegue ter o que ele gostaria, ou a decisão que ele entra nesse modo, né? Então, existe uma agressividade contida. E aí a gente vai trabalhar, né, o adulto saudável dele para confrontar esse modo, para que ele... Mas são poucos, Sim. Eu né? imagino, até porque ainda não tinha ouvido que É. homens procurassem nessa Mas tem. intenção de. E principalmente quando ele quer que o casamento dê certo, não quer perder aquela pessoa. Então, são poucos, mas eles vão sim procurando sim uma forma de lidar melhor com essa parceira. Mas, infelizmente, ainda é um número muito pequeno. Kátia, para finalizar, e Sim. infelizmente, né, porque esse é um tema que a gente discutiria aqui por horas, mas qual a mensagem que você gostaria de deixar para a mulher nesse momento de tanta insegurança que a gente vive no país, de violência contra a mulher? Eu queria dizer para essas mulheres que o primeiro passo não é denunciar. O primeiro passo é perceber. Perceber que não é normal, perceber que não é amor e perceber que não é culpa dela. Quando essa mulher tem essa tomada de consciência, ela começa a agir. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres que vivem nesse contexto. E nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Muito obrigada pela sua Obrigada. atenção, pela sua disponibilidade. Estamos à disposição. Eu que agradeço e queria finalizar com a mensagem da Cora Coralina. Ela diz assim: recrie sua vida sempre, sempre. Reconstrua, plante roseiras e faça doces.
recomece. Eu acho que na vida a gente não pode ser condenado a viver silenciado. A gente tem o direito de recomeçar. Recomeçar é a esperança, é a expectativa de vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Nós gostaríamos de agradecer nossos parceiros, porque sem eles não estaria sendo possível essa concretização desse sonho nosso, que é esse podcast voltado para mulheres e voltado para muita coisa boa que vocês aguardem. Nós queremos agradecer o Facilita Natural, a Festa Escova Antares, a loja Lujoli. E não se esqueça de seguir, de se inscrever no nosso canal.